Olá, hoje vamos conversar um pouco ainda sobre a crueldade, mas hoje vamos abordar, por excelência, a terapia da crueldade. Como nós temos feito em cada conflito existencial, tem a gênese do conflito existencial, o desenvolvimento deste conflito e a terapia proposta para cada conflito na obra Conflitos Existenciais, da autora espiritual Joana de Ângeles, uma das obras da sua coleção psicológica e que nós temos tentado enfocar também à luz do direito, à luz da justiça, até porque essa obra é um desdobramento do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Então, a nossa abordagem aqui da análise, observação com maior profundidade, com uma profundidade espiritual dos conflitos existenciais, é o que nos leva a essa observação desse conflito com esta base. E isso é o nosso propósito, desculpem, é o nosso propósito de uma análise desse conflito do ponto de vista de uma gestão adequada dos conflitos. Essa gestão adequada nós fazemos, então, do ponto de vista do direito, da psicologia e da espiritualidade. Já do ponto de vista do direito, o que nós compreendemos é que o que não pode ser violado, já previsto em nossa Constituição Federal, é o direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E compreendemos, então, a segurança com esse perfil, já dito em outras oportunidades, precisamos observar a multidimensionalidade do ser humano, com essas dimensões física, mental, moral, espiritual e social. O que também já foi previsto aí pelo Cícero, no ano 60 a.C. Então, hoje, com essa perspectiva de analisar os comportamentos perturbadores, que, na verdade, se apresentam como testes de resistência para o indivíduo humano, nós vamos, então, hoje abordar a terapia para a crueldade. Então, nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, assim: diante dessas manifestações infelicitadoras, são necessárias condutas de segurança moral, a fim de que as suas provocações bem urdidas não se transformem em razão de sofrimento ou de angústia geral ou pessoal. Então, aqui a segurança moral é, por excelência, a segurança do amor. É a postura moral mais elevada. Quando dito por Jesus, ele disse que o amor resume todas as leis, o amor ao próximo. Então, se eu me comporto com relação às pessoas do meu convívio com amor, eu estou absolutamente seguro. Então, essas manifestações infelicitadoras, de certa forma, não me atingirão se eu adotar esse comportamento, esse sentimento do amor. É o padrão mais elevado. Olha o que nos diz a Joana. Credores de compaixão mais necessitados se encontram de tratamento cuidadoso. Então, mediante psicoterapias especializadas, nas quais o psicoterapeuta pode recorrer à regressão de memória para diminuir-lhes o fluxo dos sentimentos contraditórios que ressumam do inconsciente
do self, alterando-lhes as fixações de perversidade com o mecanismo de vingança infeliz. Então, a terapia vai fazer com que, na regressão de memória, vai fazer com que eu compreenda as raízes das minhas revoltas, dos meus desejos de vingança e, portanto, de uma conduta cruel. Essa regressão de memória, e existem vários métodos de se chegar a uma memória do inconsciente, a memória do subconsciente, que pode ter sido o resultado de atos praticados nesta vida ou em vidas anteriores, mas que estão armazenadas no meu inconsciente ainda, como diz a Joana aqui, ressumam do inconsciente, né, sob o fluxo aí de sentimentos contraditórios, sentimentos esses que são, muitas vezes, a pessoa entende como desejo de justiça, mas que, na verdade, é um desejo de vingança. Então, as praxeterapias são terapias do trabalho, terapia ocupacional. Então, são valiosas e, se bem aplicadas, conseguem gerar interesse por atividades antes desconsideradas, desviando a mente da obstinação cruel. Então, o primeiro fato é que quando a gente ocupa a mente, até existe um brocado popular, que mente vazia é oficina do demônio, não é? Então, a terapia ocupacional, ela também vai me levar a me desvencilhar desses hábitos de ficar urdindo, né, vamos dizer assim, desejos de vingança, desejos de crueldade, ficar maquinando ali processos cruéis. Conversações pacientes e contínuas, músicas relaxantes, danças e todo o arsenal psicoterapêutico ao alcance dos nobres psicólogos, conforme a escola a que se vinculem, são recursos valiosos para auxiliar o paciente cruel. Então, essas várias escolas aqui a que se vincula o psicólogo, sabemos aí de informações de nossos parceiros da psicologia, trabalhamos junto aqui com o direito, né? São as abordagens, as variadas escolas da psicologia, hoje aí 8 ou já surgindo novas abordagens psicológicas, cada uma delas pode ter uma resposta de acordo com a natureza do conflito que o paciente esteja vinculado, à natureza das causas do seu conflito. Inclusive, a própria psicologia tem abordagens que levam a regressões de memória, que recomendam também as regressões de memória como terapias. Em casos especiais, a terapia psiquiátrica auxiliará na regularização das neurocomunicações, restabelecendo a longo prazo o correspondente equilíbrio. Ao mesmo tempo, a terapêutica espírita da bioenergia consegue efeitos salutares por alcançar os delicados campos de energia do espírito reencarnado, renovando-lhe o raciocínio e orientando. Estamos falando aqui não de uma postura religiosa, mas a ciência espírita já demonstrou por experimentos as influências do espírito no organismo, nas energias e aí as doenças todas psicossomáticas que têm sua origem no espírito, passando pelo corpo astral, corpo glorioso, perispíritos, variados nomes ou
modelo organizador biológico. Então, são variados nomes de acordo também com a corrente filosófica ou científica que se faça referência a essa conexão entre o corpo e o espírito. Então, o que nós vemos aqui na recomendação da autora é que a psiquiatria, com o auxílio medicamentoso, ela pode inibir ou estimular, regularizando aí as neurocomunicações, ou o sistema nervoso central, ou neurológico, né, restabelecendo assim um equilíbrio. Mas é preciso ainda a terapia da fonte, da causa do adoecimento, que é a memória, que é incorporal, que é imaterial. Então, é preciso que aí são as ciências psicológicas que vão sinalizando caminhos, mostrando possibilidades. Muito provavelmente, nos casos de crueldade, encontram-se vinculados aos espíritos que foram vítimas do paciente. Desculpem mais uma vez aí a nossa falha aqui, vocal. Foram vítimas do paciente e deles se utilizam para o comércio doentio da vampirização, roubando-lhe forças preciosas e vingando-se dessa forma do padecimento que lhe foi imposto. Aqui, na verdade, esse quadro é o que nós chamamos de obsessão ou de transtorno obsessivo, como já qualificado pela Organização Mundial de Saúde, no Código Internacional, lá na letra F, nós vamos encontrar variados diagnósticos já para esses comportamentos obsessivos. Do ponto de vista mais ampliado aí para os fenômenos transcendentes, como diz a psicologia, ou com os fenômenos espirituais ou mediúnicos, ou obsessivos, como dizem as observações espirituais. Então, na verdade, existe uma permuta de energias, onde aquele que foi vítima fica, de alguma forma, vinculado à mente daquele que lhe deu algoz outrora e que agora é a vítima. Então, aí a abordagem de uma terapia espiritual, mas que também está associada à justiça, ao direito, nesse caso, à justiça divina, que também já está ao nosso alcance de conhecimento. Nesse caso, as atividades de desobsessão constituem recurso inabordável, rico de valiosos processos libertadores. Em face dos diálogos que podem ser mantidos com os enfermos desencarnados, auxiliando no entendimento das leis divinas e quando há necessidade de também alcançarem a felicidade que lhes está reservada. Nós vamos ver aqui, temos observado, inclusive, por exemplo, nos casos até de suicídio, que, do ponto de vista espiritual, não passam de homicídios patrocinados por espíritos obsessores. O que significa isso? Que esse espírito que está em processo de vingança por conta da crueldade, na condição agora de desencarnado, ele está vinculado à mente daquele que lhe foi algoz em outra existência ou em outro momento. Pode ser até mesmo nessa própria existência, como a gente vê aí, por exemplo, pessoas que cometem crimes e acabam ficando atormentadas mentais ou até por alguns tratadas como loucas, mas que não são senão vítimas das suas, agora, das vítimas daquele que patrocinou o crime, e não só o homicídio. Aí nós vamos encontrar muitos processos, por exemplo, de traições, de prejuízos que alguém causa a outro em razão dos seus bens, perda de bens, etc., que levam a graves desejos de vingança.
Então, a terapia é o diálogo com aquele que está vinculado a esse processo de vingança, que para ele também acaba ficando preso e o espírito não se dá conta disso. Então, ele também, o desejo de vingança, se torna preso àquele de que ele quer vingar-se. Então, é preciso ajudar esse espírito a se libertar. Na verdade, esse diálogo é o necessário levá-lo à compreensão da necessidade do perdão. É o perdão que vai libertar, né? Esse ciclo vampirizador, que, na verdade, vampiriza ambos, faz a ligação entre aqueles que estão, de alguma forma, vinculados a esse desejo de vingança. Unindo-se, portanto, os recursos terapêuticos das doutrinas psicológicas com a adequada observação dos fenômenos espirituais ou transcendentes, o paciente torna-se campo experimental positivo, no qual o amor e a caridade dão-se as mãos para auxiliar, rompendo as algemas do passado e delineando paisagens felizes do futuro. Isso é perceptível num campo experimental de experiências espirituais, onde às vezes a gente, através do diálogo, vê a pessoa adotar uma postura de perdão que alivia e traz a liberdade para si e para aquele de quem está fazendo a vingança ou os seus exercícios de crueldade. Todos os indivíduos, compreensivelmente, com as suas exceções inevitáveis, experimentam, uma que outra vez, ou com certa insistência, repentinas crises de crueldade, quando são agredidos, maltratados ou discriminados. Então, todas as pessoas que são vítimas de agressões, maus tratos, discriminações, aí vai, por exemplo, o desprezo, às vezes, isso também preconceitos, e daí a nossa Constituição Federal chamar a atenção que todos são iguais perante a lei e livres também de qualquer preconceito. Então, nós vemos que essa crueldade pode tomar muitos caminhos. Então, e aí, mesmo que a pessoa passe por um processo terapêutico, ela pode ter algumas recaídas. Então, é necessário um acompanhamento prolongado. Conveniente a manutenção da terapia preventiva, mediante a reflexão ponderada, a meditação, a oração, a prática incessante da caridade, que robustecem os sentimentos e aumentam a capacidade de resistência pessoal à invasão dos agentes destrutivos da paz e da saúde. Veja só, a vinculação espiritual, como já repetindo, ela se dá na mente, não é no organismo, como muita gente pensa. Ela pode até ter efeitos orgânicos, e muitas vezes tem, mas a vinculação é através do campo mental. Então, essas recomendações aqui de prevenção, a terapia preventiva, aí a oração, a meditação, a prática da caridade, ela, de certa forma, nos imuniza mentalmente, nós estaremos num padrão mental elevado. Esse padrão mental elevado é que faz com que os espíritos que estejam num processo de vingança, eles estão vibrando num padrão mental baixo. Ele não consegue se conectar com aquele que está no padrão mental, por exemplo, da oração, né, da prática do amor, da caridade. Então, são quantidade mesmo de hertz, aqui estamos falando de física, o padrão vibratório em hertz, como de frequências moduladas, ou de ondas longas, ondas curtas, na verdade, é esse também a vinculação do padrão mental. Então, se eu adoto, por exemplo, um padrão também de ódio, de vingança,
eu estou também atraindo esses espíritos que também querem se vingar de mim. Então, é uma metodologia que eu preciso me apropriar, tomar muito cuidado, como diz Jesus, é importante a vigilância, a oração, a atenção para como eu estou me comportando com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. E isso me vincula a padrões mais elevados ou a padrões mais baixos. Então, com essas considerações, nós viemos aqui, mais uma vez, nos colocar à sua disposição, lembrando que, em breve, estaremos com uma agenda de workshops para passarmos um dia inteiro, né, provavelmente um sábado, onde nós estaremos fazendo uma abordagem mais ampliada e com alguns exercícios práticos, alguns exercícios dinâmicos dessas conexões dos sentimentos, que podem também ser observados através de experimentos da biologia, não só da psicologia, mas associados. Então, colocamos aqui à sua disposição para algum questionamento, alguma consideração em nossos canais e nossos direitos. Muita paz e serenidade. Estava balançando muito. Cadê? Como é que eu vou encerrar a gravação? Aqui.